Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 7. Esta mensagem é uma mensagem rica em lições que nós podemos tirar dela. E eu quero tirar uma mensagem desse texto que o Senhor tem colocado no meu coração desde ontem, ministrando no meu coração uma palavra sobre as estratégias para o sucesso. Foi falado ontem muito de sucesso. Todos nós almejamos o sucesso, seja ela familiar, espiritual, emocional, conjugal. Nós corremos atrás disso. Todo ser humano gosta do sucesso em si. Sucesso é nós sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Então hoje eu quero trazer uma mensagem baseada nesse tema: avaliações das estratégias para o sucesso. Vamos avaliar o que esse texto fala para nós, quais são as estratégias para um sucesso na nossa vida, e Deus vai ministrar no nosso coração nesta noite. Juízes capítulo 7, eu quero ler aqui com os irmãos. Não vou ler todo o texto para não ficar muito extenso, mas eu quero ler apenas um texto que me chama muita atenção, que é o versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo com você, faze-os descer as águas, e ali tu os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por estarmos aqui junto com a tua igreja, a tua amada igreja, e nós queremos, Pai, passar aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Que seja uma palavra, Senhor, de fortalecimento para a nossa fé, de encorajamento, Senhor, para o nosso dia a dia. No nome do Senhor Jesus, esconda-me atrás da tua cruz. Não afaste de mim o teu Espírito, Senhor, porque eu não sou nada, absolutamente nada sem o teu Espírito. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Meus irmãos, para nós sabermos esse texto, nós trazemos essa palavra, nós precisamos primeiro entender o contexto desse texto. Aqui fala de um juiz chamado Gideão. Gideão, ele, após a morte de Moisés, a Bíblia diz que Josué reinou ou cuidou do povo, fez o povo atravessar o rio Jordão, tomar posse da terra prometida, e os anos se passaram, Josué também morreu, e agora a terra de Israel, o povo de Israel está sendo comandado por juízes, e esses juízes, eles se levantavam, ou Deus levantava os juízes, quando o povo se distanciava dos caminhos do Senhor. Quando nós vamos ler o livro de Juízes, nós vemos esse ciclo, né? Eles faziam a vontade de Deus, Deus estava ali protegendo, eles saíram da vontade de Deus, Deus trazia os inimigos, os midianitas, filisteus, vários inimigos que viviam naquela região, e eles massacravam o povo de Israel. E como eles massacravam, no sentido da palavra? Eles invadiam as suas propriedades, eles acabavam com as suas plantações, eles roubavam as coisas, eles matavam os animais, eles realmente perseguiam o povo de Deus. E diante desse texto, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo dominado pelo exército dos midianitas. Os midianitas estavam invadindo a terra, estavam acabando com a terra, e Gideão foi mexer o seu trigo, amassar o seu trigo, no lugar onde se realmente amassava as uvas, um lugar estratégico. Ele não estava no lugar onde era para mexer com trigo, mas no lugar onde era para mexer com uva, vamos dizer assim, um lugar estratégico para esconder dos midianitas. Era estrategicamente o Gideão estava fazendo. E a Bíblia diz que naquele lugar onde ele estava, apareceu o anjo do Senhor para Gideão. Gideão, Deus é contigo, homem valoroso. Já imaginou alguém chegar para você, o anjo do Senhor, falar:
Maria, João, Pedro, você és valoroso, Deus é contigo. Aí Gideão, ele exclamou, mas Senhor, se o Senhor é conosco, né? Aquela história, por que nos sobreveio toda esta queda? Por que nos veio toda a perseguição? Se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas do Senhor? Cadê as bênçãos que nossos antepassados falavam? Que o Senhor tirou nós do Egito, que o Senhor fez nós atravessar o Mar Vermelho, mas agora o Senhor nos entregou nas mãos dos inimigos. E diante dessa palavra, o Senhor ainda reafirmou, vai com essa força, que eu sou contigo. A primeira prova que Gideão fez foi dizer para o anjo, espere aqui um pouquinho, eu vou ali fazer um jantar, vamos usar essa expressão, ou um guisado, espera até eu voltar. E a Bíblia diz que ele foi lá, fez o guisado, fez um cabrito com molho, alguma coisa assim, e trouxe para o anjo. E o anjo pediu, olha, coloca aqui em cima da pedra. E a Bíblia diz que Gideão colocou em cima da pedra, e ali jogou aquele caldo em cima daquela carne. Então o anjo pegou o seu cajado, e a Bíblia diz que ele tocou na pedra, a pedra pegou fogo, consumiu o holocausto, consumiu aquela comida que estava ali, aquele cabrito que estava ali preparado. Foi uma forma de uma oferta que Gideão estava oferecendo. Mas passado a história, vou aqui pular um pedaço da história, senão vai ficar comprido. Lá na frente Gideão fala, Senhor, mas se o Senhor é comigo mesmo, eu quero te pedir mais 2 provas. A primeira prova, Gideão pediu, Senhor, eu vou deixar uma lã ali em cima na eira, e à noite eu quero que o Senhor molhe apenas a lã, e em volta da lã fique seco. Olha que pedido estratégico. E assim Gideão fez, levou lá um rolo de lã, não sei se era um rolo, se era um pedaço de lã, ele colocou lá na eira, lá no lugar alto, e ali deixou. No amanhecer, Gideão foi lá, e quando ele chegou lá, exatamente como ele disse, ele pegou a lã, torceu a lã, e encheu uma vasilha de água, em volta da terra estava seco. Gideão falou, Senhor, não fique bravo comigo, não se ire, mas eu quero mais uma resposta, eu quero mais uma prova, se é o Senhor mesmo que está comigo, para enfrentar este povo. Desta vez, Senhor, eu quero que o Senhor deixe a lã seca, e em volta da lã fica molhado. Está na Bíblia, livro de Juízes, depois tira a sua curiosidade e lê lá, Juízes capítulo 7, você vai ver essa história. E a Bíblia diz que assim aconteceu, naquela noite, no outro dia de manhã, foi lá Gideão, e observou que em volta da lã estava molhado, mas a lã estava seca. Glória a Deus. A Gideão fez prova com Deus, e Deus provou para Gideão, Gideão, eu estou contigo. Diante desta história, e aí depois desse episódio, então Gideão juntou os soldados, os exércitos, 32.000 homens, para guerrear contra os midianitas. E os midianitas eram muitos, se eu não me falha em memória, 135.000 homens, eram como a areia do mar, como diz a palavra, não dava nem para ser contado, e Gideão tinha 32.000 homens. Você pensa assim, pastor, mas é muito pouco. Pouco você vai ver depois o que aconteceu. A Bíblia diz então que agora Gideão começa a se preparar para a guerra. E quando ele juntou os 32.000 homens, a Bíblia diz para Gideão, Deus disse para Gideão, Gideão, tem muita gente com você. Mas para aí, 135.000 para 32.000 já é uma diferença enorme, né? E Deus fala para Gideão, Gideão, tem muita gente com você. Gideão, manda embora agora, fala com o povo e diga assim, aqueles que estiverem tremendo de medo, por favor, volta para suas casas. A Bíblia relata que 22.000 homens foi embora. Sobrou quantos? 10.000. E o Senhor olha para Gideão, e do outro lado tinha 135.000 homens. Irmãos, só mesmo quem confia no Senhor, aleluia, para encarar uma guerra dessa, somente tendo a certeza de que Deus vai fazer algo. É impossível, humanamente falando. E Gideão olhou para os 10.000 homens, 10.000 homens, se o Senhor está comigo, é tranquilo. Mas a Bíblia diz que Deus diz para Gideão, Gideão,
eu ainda estou achando que tem muita gente com você. Faz o seguinte, Gideão, leve esses 10.000 homens na beira do rio, e aqueles que beber água, ajoelhando e tomando direto nas águas, você separa para um lado. E aqueles que levar a mão na água, em pé, trazer a água na boca, você separa para o outro lado de cá. Aqueles que pegaram a água na mão e levaram na boca foram 300 homens. 9.700 homens deitaram na terra e colocaram a boca direto nas águas. Esses não serviram, não eram úteis para aquilo que o Senhor queria fazer. Pastor, então onde o Senhor quer chegar com esta mensagem? Eu quero trazer para a nossa vida nessa noite algo sobre esse texto. A avaliação das estratégias para o sucesso. A primeira avaliação que eu faço aqui nesse texto: qualidade gera longevidade. Qualidade gera longevidade. Quando eu falo em longevidade, na nossa vida profissional, empresarial, familiar, se nós queremos ser longínquo ou ter sucesso, nós temos que ter qualidade e não quantidade. Tinha 32.000 homens, Deus fez sobrar 300. Eram os 300 que foram aprovados por Deus. Era a qualidade do povo. E aí, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Às vezes, irmãos, nós queremos causar impacto naquilo que nós queremos fazer. E aquele impacto de início, às vezes sem estratégia, às vezes sem um projeto, às vezes sem pensar o que nós estamos fazendo, nós criamos um impacto inicial. Mas esse impacto inicial é causa da derrota lá na frente, porque tudo que é mal começado, tudo que inicia errado, termina errado. Quando nós vamos analisar algumas empresas que nós conhecemos, marcas famosas, McDonald's, Nike, Zara, enfim, tem outras empresas grandes. Se você for ver as histórias dessas empresas, essas empresas começaram pequeno e foram subindo gradativamente. Na nossa vida é a mesma coisa. O sucesso genuíno está sempre ligado à qualidade do que somos ou fazemos no tempo que não é nosso, mas do Senhor. Nós precisamos examinar aquilo que nós estamos. Quantas pessoas começam, de repente teve uma ideia, em vez de começar pequeno, já quer começar enorme, né? Vamos tocar aqui um assunto que é bem particular de todos conhecem. Às vezes a pessoa quer começar uma empresa. Eu quero começar uma empresa, mas eu tenho um capital de 10.000 reais. Poxa, mas para mim abrir a minha empresa eu preciso de 20.000 reais. Eu falo, não, mas eu vou pela fé, eu vou pegar emprestado, 10.000. Aí faz 20. Aí começa a trabalhar, ele está devendo 10.000 para o banco, começou errado. Começou grande, só que o final disso é morte, no sentido, não vai dar certo. Porque você tem que começar estruturado ou devagar. Essa pessoa que tinha 10.000 para começar uma empresa, um exemplo, ela tinha que começar com 5.000 reais, no mínimo. Deixar 5.000 reais no caixa, no mínimo. Eu não sou um economista, mas 5.000 e 5.000 de reserva. Ele vai trabalhando gradativamente, vai crescendo de pouco em pouco. Quando ele pensa que não, o patrimônio dele já está 10, já está 15, já está 20, e vai subindo devagar. Agora, se ele começa, a empresa precisa de 10.000, ele já começa fazendo uma dívida de 10.000, não vai dar nada em certo. Não vai dar nada certo. Então, o segredo desse primeiro ponto, a qualidade, não quantidade. Deus, às vezes, ou sempre, Ele olha para a qualidade que nós temos, aquilo que nós temos de melhor. Nós não precisamos nos preocupar em fazer muito, quando nós não sabemos fazer nem um pouco. O melhor é nós fazermos o pouco e fazermos corretamente, fazermos certinho, e Deus vai nos abençoando gradativamente. Como diz aquele ditado, o pouco com Deus é muito. Se nós soubermos fazer isso, se nós tivermos sabedoria para fazer isso, nós vamos longe. Qualidades muitas vezes não significa o que o mundo dita como regra de qualidade, mas sim o que é melhor, o que eu faço melhor, sim o melhor que eu consigo fazer. Não é aquilo que o mundo dita como regra de qualidade.
que é qualidade para mim? Qualidade para mim e para você é aquilo que eu consigo fazer da melhor maneira possível, do melhor jeito possível. Isto sim é ter sabedoria e qualidade, ter longevidade naquilo que nós fazemos. Logicamente, quando eu digo isso, é se nós temos uma intenção certa. Se tudo aquilo que nós formos fazer, nós tivermos uma intenção certa, logicamente, queridos, Deus dará sabedoria para nós. Nós vamos fazer certo e vai dar tudo certo. Agora, quando nós começamos algo sem uma direção de Deus, logicamente vai dar tudo errado. Por quê? Você confia no seu próprio trabalho, você confia no seu próprio braço, você confia na sua própria sabedoria, e aí onde nós vamos parar com isso? Não conseguimos nada. Mas Deus, Ele está aqui nessa noite dizendo para nós: filho, não se preocupe tanto com a quantidade, mas tenha uma qualidade de tempo, tenha uma qualidade de relacionamento, tenha uma qualidade de produtividade naquilo que você faz. Não se preocupe em fazer aquilo que você não dá conta, faça aquilo que você dá conta, e no tempo certo de Deus, Deus vai prover, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a sua vida, aleluia. A intenção de fazer o que é certo já é uma grande qualidade diante dos olhos de Deus. Só a intenção de fazer o que é certo. Agora, quando a pessoa começa um negócio, ou começa um relacionamento, já pensando em dar um golpe, já pensando em fazer algo errado lá na frente, já começou errado. Pode até começar grande. Começa grande, mas cai, porque tudo que é feito errado, um dia é descoberto. É melhor começar do início, devagar, 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 aleluia. Quantidade. A pessoa que pensa só na quantidade, ele começa grande, causando impacto, mas termina pequeno, causando falência. Na qualidade, você começa pequeno, causando desconfiança nas pessoas. Mas será que vai dar certo isso? Você começou pequeno, a pessoa fala: isso não vai dar em nada. Mas persiste na qualidade e termina causando impacto positivo, quer dizer, longevidade. Se nós queremos ter sucesso na vida, irmãos, aqui está um exemplo claro de como Deus trabalha em nossas vidas. Gideão estava diante de um exército de aproximadamente 135 mil homens, e Deus fala para Gideão: Gideão, só 300, só com os 300 homens você vai vencer, Gideão, porque não é você que vai guerrear, é eu que vou guerrear, eu que vou dar a estratégia, aleluia. É assim que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E quantas pessoas não conseguem ir para frente? Porque tem essa dificuldade de entender o que é qualidade de tempo, o que é qualidade de relacionamento, o que é qualidade de vida. Aleluia. A segunda avaliação que nós vemos aqui nesse texto: o medo, na proporção correta, pode até ajudar. Você deve pensar: o pastor agora pirou. Medo, pastor? Mas eu posso ter medo? Pode. Lógico, a Bíblia diz de personagens que teve medo e foram bem-sucedidos. Quer que eu te mostre? Vou te citar alguns para você. Medo na proporção certa, não medo que está escrito aqui no texto. A Bíblia diz que Deus mandou dizer para o povo: olha, aqueles que estiverem tremendo de medo, quer dizer, muito medo. A pessoa que está com muito medo, ela não faz nada, ela começa, acaba morrendo, não aguenta fazer nada. Mas a Bíblia está dizendo para nós que é preciso sim, às vezes, ter um pequeno medo, na proporção certa, para nós vencermos. A Bíblia diz que o próprio Moisés, quando ele estava ali no Egito, a Bíblia diz que ele matou um egípcio, porque esse egípcio estava batendo nos seus irmãos. Moisés matou aquele egípcio, enterrou na areia. O que Moisés fez? Ficou com medo e foi embora. O que aconteceu com Moisés depois? Deus não encontrou Moisés lá na frente? Deus não chamou Moisés? Deus não perdoou Moisés? Deus não abençoou Moisés? Deus não fez com que Moisés tirasse o povo da terra do Egito? Moisés teve um medo, mas um medo proporcional. Um medo que poderia e que causou bênção na vida dele. Porque se ele ficasse onde ele estava, ele poderia ser morto. É um medo na proporção certa e uma atitude certa. Outra pessoa que a Bíblia nos relata que teve medo e Deus deu livramento. A Bíblia diz que quando
Josué com seu povo estava para entrar na cidade de Jericó. Eles atravessaram o rio Jordão e foram agora destruir os muros de Jericó. E nos muros de Jericó tinha uma mulher chamada Raabe. A mulher, ela teve medo. Ela escondeu os homens de Deus lá na sua casa e pediu para que eles não destruíssem a sua família. E por causa disso, ela esconderia os espias naquele muro. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Raabe teve um medo na proporção certa. Um medo que realmente ela buscou ajuda em Deus. Moisés teve medo, fugiu e depois encontrou o Senhor. Raabe teve medo, guardou os espias e Deus protegeu ela e ela veio a fazer parte do povo de Israel. Um medo na proporção certa. Mas tem outros medos, pastor? Tem. O medo fez José do Egito escapar da mulher de Potifar. Quem sabe da história de José do Egito? José do Egito começou a trabalhar agora com Potifar, bem sucedido, um homem rico, e a mulher dele assediou e ele teve que sair correndo, deixou a sua capa, foi embora, foi preso por isso. A mulher ainda caluniou, mas José fez o quê? Foi embora. Medo que salvou a sua vida. Às vezes o medo na proporção certa nos traz livramento. Mas também o medo, a Bíblia vai nos mostrar que alguns tipos de medo nos traz perigo. Nos faz nós pecarmos contra Deus. Observe que esses medos que eu disse para vocês, de Moisés, da Raabe e de José, foram medos que fizeram essas pessoas aproximar de Deus. Mas a Bíblia vai falar de um outro personagem chamado Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, ele teve tanto medo de ser morto como Jesus, que ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus já tinha avisado para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro, no medo que ele estava de ver Jesus sendo pego pelos soldados, e ele olhando de longe, quando as pessoas perguntavam para Pedro: Pedro, ou melhor, você é um deles, você tem a aparência de Jesus. Pedro falava: não conheço esse homem, não sei de quem vocês estão falando. O medo fez Pedro negar a Jesus. O medo, a Bíblia vai falar também de mais 10 personagens, os 10 espias que foram espiar a terra de Canaã. 2 espias disseram: a terra é boa, tem gigante, mas Deus deu a terra para nós e nós vamos tomar posse. Mas 10 dos espias disseram: não, tem muito gigante, nós parecemos gafanhotos na mão deles, são gigantes, nós não temos condições de vencer. Medo atrapalha, mas o medo na proporção certa te ajuda. Olha que bênção, não é isso? Qual tipo de medo você tem? Deus tem dito para você, se Deus falou com você, gerou dentro de você um medo, esse medo não pode atrapalhar você de avançar e seguir em frente e fazer aquilo que Deus tem falado no seu coração. Mas se alguma pessoa ofendeu você de uma forma que você realmente ficou muito entristecido, ao ponto de você ficar amedrontado, cuidado com esse medo, porque talvez você queira vingar-se talvez dessa pessoa, pelo medo que ela te fez. Você vai querer vingar dela. Talvez ela falou palavras que você ficou: puxa vida, será que essa pessoa vai fazer isso mesmo? Esse medo pode causar um grande dano em nossas vidas. Então o medo às vezes é bom na proporção certa. Aqui a Bíblia diz que os homens que Deus separou, eles estavam tremendo de medo. 22 mil homens estavam tremendo de medo. Deus tinha uma palavra, a palavra era: Gideão, você vai vencer, eu sou contigo. Mas esses 22 mil não estavam acreditando na palavra de Deus, eles não estavam crendo que aquilo era real. Então Deus disse: olha, esses 22 mil estão com muito medo, estão tremendo de medo, não estão confiando na minha palavra, esses então não servem. Então o medo na proporção certa pode te ajudar,
Mas cuidado, se você estiver com medo diante daquilo que Deus tem falado para você, esse medo pode causar a morte espiritual, pode causar a morte da sua empresa, pode causar a morte da sua família. Vai depender o que você está vivendo, qual o medo que você está sentindo. O importante é nós agarrarmos naquilo que Deus tem dito para nós. O importante é nós olharmos para a palavra e as promessas dele. Quais são as promessas que o Senhor tem feito para o seu povo? Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Se Deus está comigo, se Deus está com você, irmãos, nós temos mais a que vencer. Não há luta, não há barreira, não há gigante, não há exército grande que vai impedir o seu povo de caminhar. Nós temos que crer nisso. As barreiras existem, mas o Deus que nós servimos podem muito mais. Aleluia. Então, medo na proporção certa, eu queria trazer essa temática para nós nessa noite. E às vezes, alguns irmãos, diante do dia a dia, passam por essas situações. Pessoas que desafiam você, e você fica com medo. O medo na proporção certa, ele pode te ajudar. Terceira lição que nós tiramos, ou avaliação: só alcança o sucesso quem é vigilante. Vigilante. Observa que os 300 homens que Deus separou, o que eles fizeram? Esses 300 homens, eles pegaram a água, trouxeram e olhavam de um lado para o outro. Eles não ficaram desapercebidos. Do nosso lado, a Bíblia diz que tem o quê? Os nossos inimigos. O leão rugindo, o diabo, rugindo como leão, querendo nos tragar. Então nós como cristãos temos que estar sempre olhando para Cristo, mas observa os lados. Observa o que está acontecendo à sua volta. Nós não podemos passar desapercebidos. Vai chegar momento, tem pessoas que às vezes, até contei uma ilustração, não sei se foi aqui na igreja, da pessoa, ela tem uma crença tão grande, mas uma crença falha, uma fé falha, uma fé morta. Uma fé morta. O que é fé morta? É você crer que Deus pode fazer, mas você não age em prol daquilo que você crê. É igual aquela ilustração que eu contei, vou contar de novo, do fazendeiro, Fazendeiro, uma grande fazenda, um monte de terra, não sei quantas hectares. Alguém chegou para visitar o fazendeiro e essa pessoa perguntou: mas o que o senhor planta aqui nessa fazenda? O alho. Eu planto milho. A pessoa olhou para um lado, para o outro, não viu milho. Mas não estou vendo milho aqui, ué. E ele estava lá deitado na rede ou na sua cadeira de balanço, deitando, balançando, tomando água fresca. E ele disse para aquela pessoa: olha, você não está vendo, mas eu estou orando. Estou orando que vai nascer milho. Você acha que vai nascer milho, irmãos? Se nós fosse depender desse homem, eu não comia milho, não. Jamais vai nascer milho se o cara não plantar o milho. É fé morta. É a fé que Tiago fala. As obras que Tiago fala. Quando Tiago fala que nós temos que mostrar as nossas obras, é porque as pessoas que estão à nossa volta, elas querem ver as obras da nossa fé. Deus não precisa das nossas obras, porque o apóstolo Paulo diz que as nossas obras não têm nenhum valor. Quer dizer, a nossa salvação não é pelas obras, mas pela graça. Isso na perspectiva de Deus. Deus olhando para mim, olhando para vocês, Ele olha a obra completa. Deus já fez. Jesus já morreu na cruz, já pagou os meus pecados. Mas quem está do nosso lado, precisa ver alguma coisa. Precisa ou não precisa? Quem está do nosso lado, ele tem que ver nós fazendo alguma coisa para provar que nós somos cristãos. É igual aquela ilustração: eu sou pedreiro. Mas você já viu esse camarada pegando uma colher de pedreiro? Se você nunca viu ele trabalhando de pedreiro, você vai ter certeza que ele é pedreiro? Não temos. É obra, é fé sem obra, a obra morta, a fé morta. Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer, mas nós também temos que agir no tempo certo. Amém, querido? Na proporção certa. Você quer comer milho? Plante milho. Quer colher bênção? Plante bênção.
Quer colher riqueza? Plante riqueza na vida das pessoas. É normal, isso é a lei da semeadura. Isso é mais antigo do que andar para trás. E às vezes a gente fica aí, né, patinando, não sabe por quê. Vamos semear, irmãos. Semear na vida das pessoas. Terceira avaliação. Só alcança o sucesso quem é vigilante. Davi teve várias oportunidades. Quando nós vamos ver a história de Davi, Davi teve várias oportunidades de matar seus inimigos, mas não agiu pelo impulso de querer ser rei antes do tempo. Ele foi vigilante. Ser vigilante, fazer as coisas na hora certa, no tempo certo, deixar Deus instruí-lo, deixar Deus abrir as portas, e isso logicamente fazendo você também a sua parte da semeadura, semear para colher, isso faz parte. O cristão só ora, mas não vigia nas atitudes e palavras, acaba fracassado. Pode orar 200 horas por dia, não tem, né? 24 horas por dia. Mas nas suas palavras são tortas, as suas atitudes são covardes, não adianta. É um alinhamento, amém, irmãos? É um alinhamento, um propósito com Deus. Eu quero andar com Deus em palavras, em pensamento, em atitudes. Eu quero servir a Deus de corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto e último lugar, quarta avaliação, para nós termos uma vida de sucesso. O que é insignificante para muitos, para você pode ser a oportunidade da sua vida. Deus trabalha assim, com as coisas pequenas. Aquilo que para muitas pessoas pode ser insignificante, é uma ferramenta que Deus está colocando nas suas mãos para você vencer. A Bíblia diz que esses 300 homens, veja bem a história, 132 mil homens para 300 homens. A Bíblia diz que Gideão, em um pequeno período, um pequeno momento, ele teve um medo. Olha o medo aí. Mas esse medo foi para o bem, não foi para o mal. Esse medo impulsionou ele, Deus falar com ele novamente. Falou: Gideão, sai de noite, de madrugada, pega um soldado e vai até o acampamento dos inimigos. E você vai ouvir algo que vai encorajar você. A Bíblia diz que saiu lá Gideão, meia-noite, não sei, 1 hora da manhã. Chegou perto do arraial dos inimigos, perto da tenda, e começou a escutar o que eles estavam conversando. E de repente um deles disse: olha, rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu via um pão de cevada enorme rolando montanha abaixo. E esse pão de cevada vinha rolando, e passava por cima das nossas tendas e destruía tudo. A outra pessoa que estava na tenda, e Gideão escutando, a outra pessoa da tenda falou: você sabe o que é isso? Isso aí é o Deus de Gideão. Gideão, o Deus de Gideão entregou nós nas mãos deles. Gideão ouviu aquilo ali, foi a mesma coisa de botar 100 graus de energia, de potência nele. Ele saiu correndo para o arraial dele, voltou, já ali separou 100 homens de um lado, 100 para o outro, 100 para o outro, 300 homens. Sabe qual foi a ferramenta que Deus pediu para aqueles 300 homens? Ah, pastor, deve ter sido carro de bomba. Deus falou para ele: leve uma botija, uma tocha de fogo, e vamos ver, que eu esqueci a outra ferramenta. Aqui, ó, jarros vazios com tochas dentro. Só isso. Um jarro tipo esse, uma tocha acesa. E foram trombetas também, trombetas. E quando Gideão falou assim: ó, vai no meu comando, o que eu fizer, todos vocês façam. E eles ficaram em pontos estratégicos, né? Lógico, não ficaram tudo junto, cada um tipo que rodeou onde estavam os inimigos. E Gideão deu ordem: quebrem as botijas. Então eles quebravam a botija com plá, tudo ao mesmo tempo, e uma tocha de fogo na mão e a trombeta na outra, e tocavam. Com esse barulho, né? Os 300 homens fazendo o mesmo barulho e as trombetas tocando, a Bíblia diz
que Deus trouxe um pavor tão grande nos midianitas, que eles começaram a matar eles mesmos, de tanto medo que eles tiveram daquele barulho, porque eles imaginaram que era um grande exército que estava chegando contra eles, e era só 300 homens. Mas Deus deu uma estratégia para Gideão. Olha bem, as armas que nós usamos, ou que Deus nos dá, pode ser insignificante para as pessoas, mas quando está nas mãos de Deus, na direção de Deus, que ele confia, aleluia, confia. Aquilo que eu sempre falo, talvez você tenha só 5 mil reais, eu estou falando 5 mil porque eu comecei com 5 mil, poderia ter sido mais. Você tem só 5 mil reais para começar a sua empresa, comece com 5 mil. É pequeno? É. Mas se Deus está te dando ordem, vai embora, que Deus vai te dar a vitória. É assim que funciona. Se esses 300 homens dissessem para Gideão, Gideão, você está louco, Gideão? Como que nós vamos vencer esse exército? Com botins e trombeta e fogo. Mas a Bíblia diz, ou pelo menos não diz, que nenhum deles reclamaram. Eles estavam diante de uma orientação de Deus. O sucesso não depende da minha sabedoria, mas depende unicamente da sabedoria que Deus coloca na sua vida e na minha vida. Onde está a sabedoria? Na palavra de Deus, aleluia. Bem-aventurado aqueles que busquem a minha palavra. Salmo 105, luz para o meu caminho, a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Ela é a verdade para nós. Agora você pode perguntar, pastor, mas somente quem tem muita fé mesmo para crer num negócio desse? É por isso que a fé exige fé. Já viu essa? A fé exige fé. A fé, sabe o que significa fé, irmãos? Fé é você crer em algo que já é seu. Eu já falei isso aqui na quinta-feira. Se alguém não ouviu, eu vou falar de novo. Crer naquilo que se espera. A palavra esperança, sentido bíblico, não tem sentido de dúvida. No nosso sentido normal, de vivência, quando nós falamos, vou ter que esperar, não vem dúvida na nossa mente, né? Mas a palavra esperança na Bíblia tem um sentido de certeza. A certeza daquilo que esperamos. A palavra certeza tem um sentido de contrato. No tempo antigo, era como se fosse um contrato de um terreno. Certeza é seu. Então, quando a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, você tem nas suas mãos um contrato dizendo, já é seu, tome posse. Aquela oração que nós fazemos às vezes, sem fé. O Senhor pode fazer. O Senhor vai fazer. A oração de fé, você ora assim, Pai, eu sei que eu já possuo todas as bênçãos espirituais. Então, Pai, estou pedindo que o Senhor me dê graça para entender qual é o tempo certo de eu receber estas bênçãos. Porque eu sei que já é minha, Pai. O Senhor já conquistou para mim na cruz. A fé você crê que já é seu. A coroa da vida já é sua. As bênçãos espirituais já são nossas. Quarta avaliação, então, é esta. Aquilo que é insignificante para muitos, para você pode ser uma oportunidade para a sua vida. Abrace com força. Creia em Deus, semeie, não tenha medo de semear, principalmente na obra do Senhor. Não tenha medo, tenha coragem, tenha persistência. Juízes capítulo 7, versículo 16, assim: quando Gideão ouviu o sonho da interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos deles as trombetas, jarros vazios e com tochas dentro. O homem que encontrou o carrapicho, já viu essa história? O homem que encontrou o carrapicho andando no meio do mar, essa história é antiga, andando no meio do mar, de repente ele grudou nele um carrapicho, insignificante, né? Esse homem levou o carrapicho para casa, analisou, e ele conseguiu fazer um material que todos nós usamos hoje, que é o chamado velcro. Sabe o que é velcro? Aquele negócio aqui, né? Assim. Ele inventou aquilo lá.
Através de um carrapicho, né? Quantos carrapichos já grudou na sua perna? Aí, esse negócio enche o saco, né? E o cara teve a ideia, vou estudar isso aqui, mas como é que isso aqui gruda na roupa? Como é que isso aqui pode grudar na roupa assim? As pequenas coisas, insignificantes, pode mudar a sua vida. Creia. Amém? Como que nós vemos essas pequenas coisas? Observando, buscando a direção do Pai. Aqui, a sabedoria está lá em cima, irmãos. A sabedoria está lá em cima. Às vezes nós ficamos olhando, nós ficamos 24 horas no celular vendo as coisas, esquecemos de buscar o Pai. O Pai tem sabedoria, o Pai tem instrução, o Pai quer te prosperar. As ferramentas ou estratégias que temos não importa muito quando a qualidade das informações recebidas supera as nossas. A ferramenta e as estratégias que nós usamos não importa muito quando a informação que nós recebemos de Deus é muito superior. Creia nas informações que Deus tem dado para você. Gideão estava segurado na palavra de Deus. Eu estarei contigo. Por isso que ele foi com 300 homens. Com sabedoria e discernimento do Espírito Santo. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Insignificante, né? Mas Deus prosperou. Aleluia. Já estamos encerrando. Conclusão. O sucesso depende da maneira que enfrentamos os desafios e as oportunidades que surgem. Muitas vezes o medo em proporção menor ajuda-nos a vencer. Mas quando o medo nos atrapalha a fazer o que é certo aos olhos de Deus, isso causa a morte. Jesus teve angústias antes da morte, mas não se acovardou e seguiu em frente. Às vezes você sente medo, às vezes nós sentimos medo, mas medo é uma coisa e covarde é outra. Qual a diferença de medo para covarde? Covarde é aquele que sabe o que é certo, sabe o que tem que fazer e não faz. Covarde. Agora medo não. Medo, você pode ter medo, é um medo que vai te proteger. Amém? Não sejamos covardes. Deus nos deu uma orientação. Vamos fazer o que Deus nos orienta. Ele nos deu a palavra como alimento, como ensino. Nós apanhamos porque nós não lemos as Sagradas Escrituras. Aqui está o segredo. De que o povo entender o que é uma Bíblia, o que é a palavra de Deus, o mundo acaba os problemas. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Põe a mão assim sobre o seu coração. Talvez você veja aqui essa noite e precisava ouvir esta palavra. Talvez você tenha corrido atrás de sucesso da sua vida. Talvez a sua família não está como você tem planejado. Talvez a sua empresa não está como você planejou. Talvez o que você está vivendo hoje não é o que você planejou há 10, 15 anos atrás. Mas uma coisa eu digo para você: hoje ainda é tempo de um recomeço e de uma nova história. Deus, ele tem o poder de apagar o seu passado e fazer de você uma nova criatura. E a partir de agora você vai andar na direção do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que atrapalhava não vai te atrapalhar mais. Tudo aquilo que te ofendia não vai te ofender mais. Tudo aquilo que cegava o seu entendimento não vai cegar mais, se você realmente der crédito àquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que ele veio para nos alertar do juízo de Deus, nos alertar do conhecimento de Deus, nos alertar das palavras que Jesus falou, fazer com que nós lembrássemos delas. E nesta noite nós temos essa grande oportunidade de dizer: Pai, eu quero ter sucesso na vida, mas para isso, Pai, eu preciso valorizar as coisas pequenas que o Senhor coloca nas minhas mãos. Às vezes eu desprezo as coisas pequenas. Então você pede: Senhor, me dá sabedoria, humildade para entender que o Senhor age através das coisas pequenas. Assim como o Senhor agiu na vida daquela mulher, daquela viúva, que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ela com fé fez ali um pão para aquele profeta, e ela depois recebeu com abundância. Ela creu na sua palavra.
Então, nesse momento, meu irmão, você tem que crer que o Espírito Santo está ministrando no seu coração sobre como ter sucesso na sua vida espiritual, na sua vida familiar, nos seus negócios. Não olhe para trás. Não olhe as pessoas que fazem errado, mas olhe aquilo que a palavra de Deus disse. Não importa se os outros fazem errado, você faz o certo. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê na sua palavra. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Obrigado por este culto poderoso, maravilhoso, esse culto que o Senhor tem falado no nosso coração, Pai, de uma forma extraordinária, porque é o Senhor que fala, é o Senhor que conserta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que opera, é o Senhor que muda o nosso entendimento, é o Senhor que faz nos prosperar, é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que tem o controle da vida, e por isso, Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, meditando nesta palavra e crendo que o teu Espírito Santo já começou a fazer a obra no nosso coração, e nós vamos viver segundo a tua palavra. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos em o nome de Jesus, e nós oramos, nós abençoamos a tua igreja, as famílias aqui reunidas. Ó Pai, desejamos para cada uma delas, ou melhor, nós abençoamos cada uma delas, esta semana, Pai, que esta palavra que foi ministrada nos seus corações possa ter um grande efeito, e elas podem viver esta palavra, elas podem perceber o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor deseja amá-la, cuidá-la. Se ela pode entender isso, Pai, realmente ela vai servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos. Amém.